Olá, eu sou a Nina Silva, trabalho na área de tecnologia há 20 anos e sou CEO do Movimento Black Money, que é um hub de inovação com iniciativas a partir da tecnologia para a alavancagem e emancipação da comunidade negra no Brasil. Eu comecei minha carreira como consultora SAP, isso lá no iniciozinho dos anos 2000. E além de ser especializada em alguns módulos, na época, eu acabei adentrando a parte de gestão de projetos e fui uma das primeiras gestoras negras de projetos, principalmente projetos internacionais de implementação SAP do Brasil. Então, eu falo aqui de um ambiente muito confortável sobre como a gente precisa atentar para a diversidade dos nossos espaços e principalmente das soluções tecnológicas que nós estamos colocando, absorvendo e expandindo no mercado. Sou nascida e criada em São Gonçalo, num bairro favelizado chamado Jardim Catarina, na época, há 38 anos atrás, o maior loteamento favelizado da América Latina. E eu costumo perguntar como que uma menina negra sai da maior favela horizontal do país e vai parar na capa de várias revistas de tecnologia, em revistas internacionais, com premiações na ONU e também, basicamente, em grandes veículos brasileiros. Isso não é muito simples, não tem a ver com mérito, não tem a ver com genialidade, tem a ver com cavar pequenas oportunidades e muitas das vezes em ambientes não vantajosos. E eu digo a Nina, a minha pessoa na terceira pessoa, porque eu acabo sendo reflexo de uma maioria do país, uma maioria minorizada. Nós somos uma maioria de mulheres, como vocês já sabem. Também somos uma maioria de afrodescendentes autodeclarados, então o IBGE comprova que a autodeclaração aumentou cerca de 15% de pessoas pretas e pardas no país. E mulheres negras são 28,7% da população brasileira. Pessoas negras são 56%. E quando a gente fala desses números, nossa, somos quase 119 milhões de afrodescendentes, a gente também esbarra em números não tão, digamos assim, motivadores. Somos 67% dos desempregados do país e nesse momento pandêmico temos aí um desafio muito grande que é o não atendimento da melhor maneira do Sistema Único de Saúde. 67% da população que depende do Sistema Único de Saúde é negra e, por consequência, não somente disso, mas também pela falta de saneamento básico que nós temos nas periferias, que é uma periferia enegrecida, as pessoas que estão expostas aos serviços, muitas das vezes ditos como essenciais, caixas de supermercado, seguranças de condomínios, de prediais, pessoas de serviços gerais. Se a gente fala de mulheres negras, serviços domésticos é o nosso primeiro empreendimento, segundo o Sebrae. Quando a gente fala de mulheres brancas, esse número vai para 6º lugar. Então, nós somos também a maioria que está nos serviços domésticos e que, infelizmente, nem todo mundo teve a consciência de dispensar durante a quarentena. Esses números apenas comprovam que essas desigualdades, principalmente a desigualdade racial entre negros e brancos no Brasil, não é algo que a pandemia criou, é algo histórico, Nós temos aí mais de 4 séculos de uma marginalização, até mesmo legislada, a favor da escravização de pessoas afrodescendentes, a favor da não absorção no sistema educacional e no sistema de saúde, e também o estímulo ao encarceramento dessa população. Quando eu falo todos esses números, é para a gente entender que ser uma profissional de tecnologia, sendo esta maioria minorizada, estar num espaço, sim, num espaço que dita futuro, mas que muitas das vezes não consegue criar novos futuros para as diversas pessoas que nós temos que atender socialmente. Porque tecnologia é isso, A tecnologia ela só existe para atender uma demanda, e essa demanda é uma demanda de humanos.
né? Desde healthcare, a parte de legal e toda essa estrutura que nós temos, que hoje todas as áreas que possam ser atendidas por soluções tecnológicas, elas devem estar atentas às necessidades de nós, humanos. Então, eu costumo dizer que a tecnologia e a Revolução 4.0, elas são muito mais humanizadas do que realmente formada por dados e algoritmos, porque estes devem estar atentos e são formados pelo nosso comportamento. E é sobre isso que eu venho falar para vocês, né? Quando eu digo que eu fui uma das primeiras gestoras de SAP negra e, ao mesmo tempo, a gente vai falando dessa expansão de mulheres na tecnologia, na tentativa de inserir pessoas negras em oportunidades na tecnologia, o quão isso também está inserido em níveis estratégicos. Como que essas pessoas estão ditando o comportamento ou variáveis que devem ser definidas a partir dos algoritmos. Foi feita uma pesquisa onde foi verificado tanto algoritmos de uma determinada empresa quanto pessoas de um bar, né, grupos em bares, e foi questionado a partir de alguns dados anteriores, né, comportamentos anteriores, se aquelas pessoas ali eram pessoas que eram ou não reincidentes criminais. E aí, em 45% dos casos que os algoritmos determinaram que aquela pessoa negra, ela faria novamente um crime, 45% das vezes o algoritmo errou. Foi comprovado. O que isso quer dizer? Que os algoritmos, eles acabam reproduzindo, né, os nossos comportamentos, os nossos preconceitos. É lógico que a gente fala muito de vieses inconscientes quando a gente fala de pessoas, mas esses vieses, quando se trata de uma matemática desenhada, né, de uma lógica fechada, como são os algoritmos, esses vieses, eles precisam sim ter uma correção, porque senão nós faremos um fosso ainda maior das desigualdades já existentes. Se a gente apenas automatiza e essa automação ela é escalável, né? Ela chega em níveis que uma mente humana não vai conseguir chegar na velocidade que deve, a gente precisa ter pessoas, e sim são pessoas, processos que nos resguardem desses preconceitos serem alavancados por conta dessa escalabilidade dos algoritmos. Por que falar sobre isso colocando diversidade como tema central? Se nós não temos uma maioria de mulheres no sistema estratégico das empresas, nós temos aí cerca de apenas 16% das CEOs mulheres no Brasil, e se a gente tira as herdeiras, nós caímos esse número para 8%. Se eu falo de pessoas negras em conselhos administrativos, eu falo apenas de 4% desses conselhos, e quando eu falo de mulheres negras nesses conselhos, isso cai para 0,4%. E eu estou falando de nível estratégico, eu estou falando de quem toma a decisão, eu estou falando de quem cria regras de negócios que vão solicitar a determinada solução. E aí, quando eu falo do outro lado, quem está desenvolvendo esses algoritmos, quem estão por trás dessas lógicas de desenvolvimento de programação? Quem são essas pessoas? Se eu direciono, se quem está direcionando desenhando esse direcionamento, não são pessoas que estão nesse grupo marginalizado, se quando eu olho esse banco de dados, e nesse banco de dados, todas situações de preconceito, de racismo, machismo, LGBTfobia, nada disso está tratado nesse banco de dados, tá tudo junto como uma série de comportamentos anteriores,
Como que eu vou direcionar isso de uma maneira tal que eu consiga filtrar os comportamentos que não eram tão bons assim. Então, se esse banco de dados ele é feito a partir de experiências, e essas experiências humanas, nós sabemos que experiências humanas são falhas. Experiências humanas são tanto direcionadas para algo bom quanto para algo ruim. Se essa pessoa que está direcionando essa busca e fazendo o desenho de como essa função, essa ação, ela vai sair através dessa busca, se essa pessoa não está no centro desse entendimento, se ela não consegue ter empatia ou sentir na pele o que pode ter aqui de malefício e não somente de benefício, essa função, essa ação vai muitas das vezes até ampliar fossos de desigualdades. Quando a gente fala de algoritmos, a gente acha que nós lidamos com eles apenas quando a gente utiliza as nossas redes sociais, quando vem uma propaganda em meio à utilização de um aplicativo ou um lembrete, se você passou em determinado, por conta da tua geolocalização, se você passou em determinado lugar, a partir de suas experiências anteriores, aquele lembrete, uma notificação te impulsionando a uma compra. Mas não é só isso. Quem dera fosse apenas sobre comportamento de consumidor e comportamento de quem está provendo o serviço ou produto. A gente está falando também de oportunidades de trabalho. Nós estamos falando também de oportunidades de mercado, de conexão entre grupos. Se eu coloco numa vaga em uma grande rede social, dentro da minha estrutura de relacionamentos, que são as pessoas com quem eu trabalhei, são as pessoas com quem eu dialogo, são as pessoas com quem eu troco conteúdos, né? Eu consumo conteúdo da pessoa online, a pessoa consome meu conteúdo. Essas pessoas são as pessoas que estudaram comigo. Só que, como eu falei para vocês, eu trabalho na área de tecnologia há 20 anos e durante esse tempo eu não tive pares, outras pessoas negras. Foram pouquíssimas mulheres que estiveram comigo, principalmente no nível pareado de autonomia, de liderança nos lugares onde eu trabalhei. Então, se eu for apenas lidar com essas conexões primárias e secundárias, são conexões que a oportunidade de emprego que eu vou colocar ali não vai chegar em pessoas que não circundaram o meu ambiente corporativo ou o meu ambiente pessoal. Se eu sou uma pessoa que estudei sempre em escolas privadas, por conta de ter bolsa de estudo, eu sou uma pessoa que, se eu não fizer um trabalho intencional de chegar em diferentes pessoas para que no meu ambiente corporativo eu não provoque o mesmo processo de desigualdade, de não absorção e inclusão real da sociedade brasileira. Então, os algoritmos, eles sim estão num olhar sobre demanda, mercado, no entendimento em que um comportamento prévio, que eu quero estar confortável a partir do meu comportamento, aquela solução entender quais seriam outras demandas que eu possa ter, e aí eu ser surpreendida com uma super oferta, ou eu ser surpreendida com um super presente que vai me contemplar por conta das minhas experiências anteriores. Sim, lógico. Mas quem diz que esse meu comportamento já não eram comportamentos muito fechados em lojas e lugares que são sempre as que estão me circundando, e eu não tenho a oportunidade, por exemplo, nesse momento, de ser afetada por ofertas de negócios locais da minha região, porque são essas ofertas, mesmo eu nunca tendo comprado nesses lugares. Ou, por exemplo, eu querer auxiliar negócios afroempreendimentos, porque no momento de pandemia
85% desses empreendimentos, e isso é uma pesquisa que nós fizemos com a nossa base de afroempreendedores, 85% pararam de vender nos primeiros meses da pandemia. Nós tivemos que criar um fundo emergencial para rentabilizar essas famílias, para que a economia preta do país não parasse. Porque se a gente para a economia, se a gente para os negócios, os micro, nano negócios, nós paramos aí com uma grande parcela do PIB brasileiro. E aí toda a sociedade perde. Então eu também quero isso. Eu quero que os algoritmos entendam que nós precisamos, não só em momentos de crise, mas a todo momento, olhar para como a tecnologia pode nos auxiliar em reparações históricas. Como eu posso chegar em empreendimentos negros ou em empreendimentos fundados por mulheres e comprar intencionalmente desses empreendimentos? Mas se eu for procurar nos aplicativos tradicionais de tanto mobilidade urbana para alimentos, quanto esses aplicativos de compra e venda de varejo alimentício, eu não vou encontrar essa opção. Então me entendam, se eu sou uma pessoa que sou uma mulher negra, nesses espaços eu consigo falar que eu preciso colocar intencionalmente essa opção no aplicativo, porque aí eu vou fazer pessoas que nunca compraram desses estabelecimentos apoiarem a estes que precisam nesse momento e serem investidores de uma conjuntura que à frente pode mudar completamente. Então, utilizar de uma crise para uma oportunidade. É sobre isso que nós trabalhamos, é sobre isso que quando a gente fala de diversidade, algoritmo, a gente não está só falando de inserção de pessoas negras em espaços de poder, né? Nós estamos falando também em construir pontes entre negócios que tenham visibilidade e que possam dar visibilidade a negócios de empreendimentos negros, a empresas fundadas por mulheres. Porque não adianta apenas colocar uma hashtag Blackout Tuesdays, Black Lives Matter, ou se preocupar e incentivar que as pessoas, que mulheres fundem seus negócios, tenham seus empreendimentos e não sejamos os investidores disso. E como que a gente investe, né? Consumindo intencionalmente, a gente investe trazendo nosso capital social, as nossas relações, as nossas conexões, e a gente investe também trazendo essas pessoas para dentro dos nossos negócios, para dentro das nossas empresas e colocando essas pessoas em níveis de poder, em níveis de diálogo e de diálogo não só com o humano, mas diálogo também com a máquina. Meu nome é Nina Silva, sou uma das fundadoras do movimento Black Money, também do The Black Bank, do Africa Tech, que são braços que dialogam sobre a inserção a partir da educação, serviços financeiros, comunicação, não só para dar visibilidade, mas para dar protagonismo e autonomia para pessoas negras no Brasil. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando apenas de 56% da população. Nós estamos falando de toda uma população que pode ser impactada com ações, e essas ações otimizadas para uma justiça socioeconômica efetiva, aumentando, sim, nossas possibilidades e potencializando a economia, mas principalmente fazendo um futuro, vários futuros possíveis e de uma maneira muito mais inclusiva. Até a próxima.